Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal para o estudo de O Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, que trata das manifestações espíritas, no capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas. Eu sou Luísa e fico feliz em tê-los aqui para estudarmos juntos os itens 91 a 94. Allan Kardec comenta no item 91. Esses fenômenos, conquanto operados por espíritos inferiores, são com frequência provocados por espíritos de ordem mais elevada, com o fim de demonstrarem a existência de seres incorpóreos e de uma potência superior ao homem. A repercussão que eles têm, o próprio temor que causam, chamam a atenção e acabarão por fazer que se rendam os mais incrédulos. Acham esses mais simples lançar os fenômenos a que nos referimos à conta da imaginação, explicação muito cômoda e que dispensa outras. Todavia, quando objetos vários são sacudidos ou atirados à cabeça de uma pessoa, bem complacente imaginação precisaria ela ter para fantasiar que tais coisas sejam reais quando não são. Desde que se nota um efeito qualquer, ele tem necessariamente uma causa. Se uma observação fria e calma nos demonstra que esse efeito independente de toda a vontade humana e de toda a causa material, se demais nos dá evidentes sinais de inteligência e de vontade livre, o que constitui o traço mais característico, forçoso será atribuí-lo a uma inteligência oculta. Que seres misteriosos são esses? É o que os estudos espíritas nos ensinam do modo menos contestável, pelos meios que nos facultam de nos comunicarmos com eles. Esses estudos, além disso, nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso ou exagerado nos fenômenos de que não fomos testemunhas. Se um efeito insólito se produz, ruído, movimento, mesmo aparição, a primeira ideia que se deve ter é a de que provém de uma causa inteiramente natural, por ser a mais provável. Tem-se então que buscar essa causa com o maior cuidado e não admitir a intervenção dos espíritos senão muito cientemente. Esse o meio de se evitar toda ilusão. Por exemplo, que, sem se haver aproximado de quem quer que fosse, recebesse uma bofetada ou bengalada nas costas, como tem acontecido, não poderia duvidar da presença de um invisível. Cada um deve estar em guarda, não somente contra narrativas que possam ser, quando menos, acoimadas de exagero, mas também contra as próprias impressões, cumprindo não atribuir origem oculta a tudo o que não compreenda. Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais pode produzir efeitos à primeira vista estranhos, e seria verdadeira superstição ver que toda parte espíritos ocupados em derribar móveis, quebrar louças, provocar, enfim, as 1001 perturbações que ocorrem nos lares, quanto mais racional é atribuí-las ao desazo. 92. A explicação dada do movimento dos corpos inertes se aplica naturalmente a todos os efeitos espontâneos a que acabamos de passar revista. Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas na mesa, procedem da mesma causa. Os objetos derribados ou deslocados são pela mesma força que levanta qualquer objeto. Há mesmo aqui uma circunstância que apoia esta teoria. Poder-se-ia perguntar onde, nessa circunstância, o médium. Os espíritos nos disseram que, em tal caso, há sempre alguém cujo poder se exerce à sua revelia. As manifestações espontâneas muito raramente se dão em lugares ermos. Quase sempre se produzem nas casas habitadas e por motivo da presença de certas pessoas que exercem influência sem que o queiram. Essas pessoas ignoram possuir faculdades mediúnicas, razão por que eles chamamos médiuns naturais. São, com relação aos outros médiuns, o que os sonâmbulos naturais são relativamente aos sonâmbulos magnéticos, e tão dignos como aqueles de observação.
93. A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de aptidão especial para a produção desses fenômenos parece necessária na maioria dos casos, embora alguns achem que, ao que se afigura, o espírito obra por si só. Mas então poderá dar-se que ele tire de algures ou fluido animalizado que não de uma pessoa presente. Isto explica porque os espíritos que constantemente nos cercam não produzem perturbação a todo instante. Primeiro, é preciso que o espírito queira, que tenha um objetivo, um motivo, sem o que nada faz. Depois, é necessário muitas vezes que encontre exatamente no lugar onde queira operar uma pessoa apta a secundá-lo, coincidência que só muito raramente ocorre. Se essa pessoa aparecer inopinadamente, ele dela se aproveita. Mesmo quando todas as circunstâncias sejam favoráveis, ainda poderia acontecer que o espírito se visse tolhido por uma vontade superior que não lhe permitisse proceder a seu bel prazer. Pode também dar-se que só lhe seja permitido fazê-lo dentro de certos limites e no caso de serem tais manifestações julgadas úteis, quer como meio de convicção, quer como provação para a pessoa por ele visada. Item 94. Leremos só o primeiro parágrafo. A este respeito, apenas citaremos o diálogo provocado a propósito dos fatos ocorridos em junho de 1860 na rua de Noyers, em Paris. Encontrar-se-ão os pormenores, no caso, na Revista Espírita, número de agosto de 1860. Primeiro, a São Luís. Quererias ter a bondade de nos dizer se são reais os fatos que se dizem passados na Rua dos Noyers? Quanto à possibilidade deles se darem, disso não duvidamos. Resposta: são reais esses fatos, simplesmente a imaginação dos homens os exagerar, seja por medo, seja por ironia. Mas, repito, são reais. Produz essas manifestações um espírito que se diverte um pouco à custa dos habitantes do lugar. Miramês nos diz que o que acontece com os espíritos não deixa de se passar com os homens, pois aqueles são os mesmos homens quando revestidos de um corpo de carne. O incrédulo poderia questionar: como podem acontecer fenômenos espirituais em lugares onde não há almas encarnadas? Quem pode dizer que existem fenômenos como pancadas, objetos derrubados, sons de várias naturezas e coisas a mais se ninguém os presenciou? E mesmo que acontecessem, os espíritos estariam usando alguém encarnado que tivesse a faculdade de efeitos físicos para que se dessem esses fenômenos? Eis aí a mediunidade. É o médium que fornece ao espírito os meios, os fluidos quantizados para que ele possa dar os devidos sinais. O mesmo acontece com os homens. Um orador somente imprime ênfase à fala diante da plateia eufórica com a sua palavra. Um professor não dá aula sem os alunos. Este tipo de mediunidade gera a impressão da fatuidade em um crítico precipitado, mas ela tem razão de ser. Cada movimento tem uma mensagem, pois foi desse modo que surgiu a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Por vezes, os espíritos que manifestam derrubando objetos e dando pancadas ainda não chegaram a certa compreensão espiritual. No entanto, o comando mais alto serve-se desses fatos para levar os que presenciam à busca da verdadeira fonte, mostrando que ninguém morre, que a vida continua. Depois passa-se a entender a reencarnação e a comunicação mais proveitosa dos espíritos elevados para entender melhor o Evangelho de Jesus. São reais esses efeitos físicos, mas é bom notar que o ser humano tem a presunção do aumento daquilo que vê e ouve. É necessário dar-se o desconto às notícias apresentadas usando o bom senso diante do alarido. A mediunidade está presente em todos os fatos, desde que a Terra era berço primitivo de seres humanos.
É por isso que acontecem os fenômenos dentre todas as raças, que ocorrem fatos de todas as naturezas. Foi por este motivo que o mundo espiritual designou um espírito altamente qualificado, como é Allan Kardec, alma que nunca seria influenciada por notícias que omitissem a verdade para codificar a doutrina dos espíritos. Assim, o espiritismo ficou limpo de dúvidas no que foi escrito. A doutrina espírita surgiu para disciplinar a faculdade e educar médiuns e espíritas, e dentro dessa compreensão, a vida para a humanidade tornar-se-á melhor, com mais esperança no futuro. Quem mais conhece esses fenômenos da mediunidade são os homens mais lúcidos. Eles conhecem a verdade mais acentuada e atendem os objetivos de todas as religiões do mundo e os direcionamentos de todos os fenômenos. O nosso empenho de escrever sobre a mediunidade é a sua segurança para que os frutos sejam de ótima qualidade. Os aparecimentos de fantasmas nos faziam medo até ao ouvir as histórias, mas o Espiritismo mostra que eles trazem uma mensagem de vida e de esperança para os que ficaram, a de que ninguém morre. Se eles ou algum deles se divertem com o medo dos homens, ainda despertam o interesse dos sábios em estudar o porquê dos acontecimentos. E foi o que Allan Kardec fez, legando com isso para a humanidade a mensagem de vida em forma de uma doutrina que ensina uma filosofia perfeita de como viver melhor, porque ele ajuda a despertar nos homens as suas verdadeiras qualidades espirituais. Então Jesus lhes disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. João, capítulo 4, versículo 48. Os sinais e prodígios que acontecem no Espiritismo e fora dele são para levar à crença e fazer lembrar aos homens que o espírito não morre com a morte do corpo. Todos os tipos de mediunidade real trazem nas suas manifestações sinais de prodígios, fenômenos invisíveis e visíveis, movimentos esse que desperta no encarnado o interesse pela mensagem do Cristo. A mediunidade é um instrumento de todas as religiões, onde elas fundamentam seus conceitos e todo o tipo de espiritualismo. É nesse sentido que devemos educá-la em todas as suas manifestações, para que tragam para o mundo e para a humanidade revelações autênticas, servindo para educar e instruir os homens.